Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra de Deus, aprendendo do que ela tem a nos ensinar, a ministrar ao nosso coração. Nós estamos vendo sobre as promessas que nós encontramos na Bíblia, que Deus vai fazendo ao longo da Bíblia. E nós estamos vendo as promessas, o cumprimento dessas promessas e o que nós podemos aprender em relação à promessa e também que nós podemos aprender com o cumprimento, como Deus agiu naquela situação, como Deus age, né, em toda ali a Bíblia, fazendo promessas, e a Bíblia diz que ele faz promessas porque ele é um bom pai, porque ele ama dar coisas boas aos seus filhos. Então a gente encontra promessas maravilhosas na Bíblia. Aprender vendo a maneira que Deus age, cumprindo as promessas, porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, né? E aprendendo os princípios que estão inseridos nessas promessas e no cumprimento delas. Hoje nós vamos ver uma promessa que está em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, 7 a 12, nós encontramos uma promessa bem interessante feita para Agar. Então vamos lá. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, aqui a gente tem uma promessa de Deus, a gente tem uma profecia, né? Deus revelando ali, o anjo do Senhor revelando ali a Agar o que aconteceria no futuro, né? Com Ismael e a sua descendência. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né, em alguns aspectos para a gente entender o contexto, o que estava acontecendo naquele momento. Deus tinha chegado para Abraão e para Sara e tinha prometido que do filho deles, Deus faria uma grande nação, né, e abençoaria todas as famílias da terra. A gente já viu isso em uns estudos anteriores. E eles, então, creem na promessa. Abraão creu na promessa. Só que essa promessa foi passando o tempo, passando os dias, os anos, e nada de acontecer, né? Abraão e Sara foram ficando mais velhos, e aí eles começam a olhar para a realidade ali deles e começam a dizer, né? Como é que essa promessa vai se cumprir? Eu tô ficando velho, Abraão, né? Pensa isso, Sara pensa também, eu também, estou ficando velha, já não menstruo mais, como é que eu vou engravidar? E aí começa uma série de questionamentos na cabeça deles. E Sara, então, tem uma ideia. Ela diz assim: tá bom, Deus falou que teria um descendente. Eu não consigo dar filhos para Abraão. Então eu vou dar a minha serva, porque culturalmente isso acontecia muito. A gente vê isso acontecer lá em Jacó. Lembram em Jacó que ele casa com as duas irmãs e as irmãs vão dando as concubinas e ele vai tendo mais filhos, né? Com as concubinas também. Então era meio uma confusão ali, esse tipo de cultura deles, né? Então Sara pensa o quê? Eu vou dar a minha serva e ela engravida e tem um filho, só que aí esse filho fica como se fosse meu. E ela passa essa ideia para Abraão e Abraão topa. Abraão acha uma boa ideia e ele acaba então engravidando Agar,
que era serva ali de Sara. Quando Agar viu que estava grávida, ela começa meio que desprezar Sara, né? Você não consegue engravidar e eu engravidei. E aí Sara se sente desprezada e ela chega para Abraão e fala, ó, essa minha serva aqui está me desprezando, manda ela embora. E Abraão fala, faz o que você quiser com ela. E Sara, então, manda Agar embora. E a Agar vai embora, sem rumo, né? Na verdade, ela vai acabar morrendo ali, sozinha, grávida, né? Que como a gente leu aqui, ela para ali perto de uma fonte no deserto, mas se ela ficasse abandonada, ela acabaria morrendo. E é nesse momento da vida de Agar que aparece o anjo. E o anjo do Senhor ainda fala para ela, Deus ouviu, Deus viu o clamor do seu coração. Então, pela grande misericórdia de Deus, ele vai ao encontro de Agar e traz uma direção para ela, né? Traz uma direção. O que o anjo aqui fala para ela? Fala, Agar, volta para sua senhora, né? Para Sara, se sujeite a ela. Eu, o Senhor, vou abençoar esse seu filho. Deus já tinha falado isso para Abraão, né? Que Deus iria abençoar o filho Ismael, embora esse filho não fosse o filho da promessa, não fosse o cumprimento realmente da promessa que Deus tinha falado para Abraão. Abraão e Sara tentaram dar uma ajuda, só que Deus não precisa de ajuda, não é? E eles só complicaram a situação, colocaram Agar, que não tinha nada a ver com a história, colocaram aquela criança que estava para nascer, que nada tinha a ver com a história, como uma consequência de um erro, né? Algo muito terrível, eles não tinham nada a ver com as questões de Abraão e Sara, e deles terem tentado dar essa ajudinha para Deus. Mas, mesmo que fosse ali o erro e a consequência, né, Agar estar grávida, Ismael nascer, foi uma consequência de um erro de Abraão e Sara, mas Deus entra com a misericórdia dele e diz para Agar, eu vou abençoar o seu filho, mas eu quero que você entenda uma coisa, o seu filho, ele vai ter uma questão, né, que ele vai ter uma personalidade, um jeito, onde a mão dele vai ser contra as pessoas, a mão das pessoas vai ser contra eles, e ele vai viver em hostilidade contra os seus irmãos. E aí, então, vamos dar uma olhada no cumprimento dessa promessa e dessa profecia, né, dessa revelação que o anjo do Senhor faz a Agar sobre Ismael e o futuro dele. Deus, ele abençoou Ismael, a gente vê isso, eu até vou ler um texto aqui, só para a gente confirmar isso aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, ó, Gênesis 25, então bem lá na frente do que a gente está lendo agora. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes de dos filhos de Ismael, e aí eles alistam, né, os 12 filhos dele, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. São os 12 filhos que Ismael teve. Esses 12 se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra os seus irmãos. Então, a gente vê aqui, né, o cumprimento da promessa de Deus, de que Deus abençoou Ismael. Ismael se casou, teve 12 filhos, seus filhos cresceram, eles se tornaram uma nação, mas o futuro que Deus tinha revelado também estava acompanhando. Né? Eles foram abençoados, eles foram prósperos, e Deus cuidou da descendência de Ismael, mas eles continuaram em hostilidade contra os seus irmãos. Na época de Davi, muito tempo para frente,
Davi, ele fala em um salmo que os ismaelitas estavam se levantando contra o povo de Israel. Então, a gente vai vendo ao longo do tempo essa realidade acontecendo, dessa hostilidade. Então, vamos lá. Deus cumpre a promessa dele, que ele faz para Agar e para Abraão, que ele iria abençoar Ismael. Ele abençoou com uma descendência numerosa, porém, os seus descendentes viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos, principalmente contra os descendentes de Isaac. E a gente vê que essa hostilidade acontece, né, a partir dali, no decorrer de toda a história do povo de Israel, e ela persiste até o tempo de hoje. Até os dias de hoje, nós vemos essa hostilidade, né, entre os árabes, que são descendentes diretos de Ismael, e os judeus, que são descendentes de Isaac. Então, veja só, que consequência terrível, né? De viver ali. Deus tinha uma promessa tão maravilhosa para acontecer na vida de Isaac, mas Abraão e Sara tentaram se antecipar, tentaram dar essa ajuda a Deus, e como consequência, eles acabaram colocando Ismael, que também não tinha nada a ver, né? Não tinha culpa nenhuma na história, mas colocaram Ismael na história. E Ismael, Deus, com a sua misericórdia, abençoou a descendência dele, mas ele foi uma questão, uma pedra né, no sapato ali de Isaac e da sua descendência, e tem sido até hoje. Essa hostilidade, essa briga pela terra, briga pela bênção, briga pela herança, né? Então a gente vê que Deus, ele fez a parte dele, Deus agiu com misericórdia, mas Deus deixou muito claro que em todas as ações existem consequências. E aí todos eles ali teriam que lidar com as consequências. Quando Deus, ele faz uma promessa, é muito importante, aí trazendo para a nossa vida, né, o que a gente pode aprender com essa história, com essa promessa que Deus fez. Quando Deus, ele faz uma promessa, Deus, ele já está pensando no tempo e na maneira que essa promessa, ela vai ser cumprida. Só que do nosso lado, né, a gente que recebe a promessa, no caso aqui da história, Abraão e Sara que receberam a promessa, fica às vezes difícil esperar. No caso de Abraão e Sara, eles tiveram que esperar 25 anos para Isaac vir, para o cumprimento da promessa de Deus acontecer. Deus, quando faz a promessa a Abraão, Deus já estava pensando, né? Eu estou dizendo a você que vai vir um filho, mas eu sei que esse filho vai demorar 25 anos para chegar. Deus sabia disso. Para Abraão, era necessário esperar. Eu acredito sempre que esse tempo de espera é um tempo onde Deus trabalha em nós, para que a gente tenha estrutura para receber a promessa. Abraão e Sara, pelo jeito, só conseguiram desenvolver essa estrutura depois de 25 anos. Deus sabia, né, que seria necessário esse tempo de espera. Então, só que Abraão e Sara estavam achando difícil esperar. Eles estavam olhando para eles, achando que estarem envelhecendo, estar demorando a promessa, era um impedimento para que ela fosse cumprida. Mas isso é justamente algo que Deus nos ensina. Se ele fez a promessa, independente das circunstâncias, independente do tempo que leve, ele vai cumprir. E ele vai cumprir no tempo que ele sabe ser o melhor. Mas teve duas questões aí: o tempo de espera e a maneira. Sara pensou assim: Deus vai dar um filho? Ele prometeu, mas talvez não seja de mim. Então, estou ficando velha, não vou ter mais, é impossível engravidar, então eu vou dar a minha serva para que ela engravide e o filho fica como se fosse meu. É uma maneira que ela pensou, que na verdade não era o que Deus tinha falado, né? Não era aquilo que deveria acontecer,
Mas Abraão e Sara acreditaram que a maneira poderia ser mexida ali. Mas Deus é que sabe o tempo certo da promessa se cumprir e a maneira correta dela se cumprir. Deus sabe o tempo e Deus sabe como fazer. A Bíblia diz que sabedoria é discernir o tempo e o modo. Discernir é confiar em Deus. É crer que o melhor tempo é o dele. E discernir é confiar que a melhor maneira de fazer é a dele e não a nossa. Abraão e Sara tentaram entrar na maneira como cumprir essa promessa, tentando ajudar a Deus, mas Deus de maneira nenhuma precisa de ajuda. E toda vez que a gente tenta dar uma ajudazinha, a gente corre o grande risco que Abraão e Sara acabaram cometendo, né? E vivendo, que são as consequências. Cada ação nossa traz uma consequência. A Bíblia diz que se a gente semeia para aquilo que é bom, poxa, a colheita, as consequências serão maravilhosas, né? O que vem de colheita vai ser muito bom. Agora, aquilo que a gente semeia de ruim é o mesmo princípio, as consequências virão. E uma colheita sempre é muito mais do que uma sementinha, né? A gente semeia uma sementinha e a gente colhe muitas sementes. Se a gente semeia algo ruim, a gente vai colher muitas coisas ruins. Consequências muito, muito desastrosas, né? E foi o que aconteceu aqui. Eles semearam, né? Eles agiram, a ação deles foi querer dar uma mexida ali, uma ajuda para que a promessa se cumprisse, e como consequência, eles trouxeram Ismael para a história. Ismael acabou se tornando hostil a vida inteira na descendência de Isaac até hoje. Tem essa briga entre irmãos, né? Que é uma coisa muito terrível. Então, que a gente aprenda que nós não podemos, não devemos, né? Querer dar uma ajuda a Deus. Isso é uma grande tolice, mas muitas vezes a gente acaba querendo fazer, ou até a gente tenta agir assim mesmo, sabe? Parece que está demorando tanto para acontecer, ou Deus falou desse jeito, mas será que ele não quis dizer mais ou menos, né? Não é bem assim, né? Não, Deus, quando ele fala, ele é fiel para cumprir. E se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo. De repente, vale uma reflexão. Por que não chegou o tempo? É porque Deus estabeleceu ou porque Deus ele está trabalhando em mim e eu ainda estou resistindo a esse trabalhar de Deus? Será que está demorando para a promessa acontecer? Mas na verdade está demorando porque eu não quero me submeter, eu não quero deixar Deus tratar a minha vida e por isso tem se prolongado o tempo. Porque Deus sabe que eu ainda não tenho estrutura e não estou deixando Ele criar essa estrutura em mim. Então, vale uma reflexão para nós, né? Mas entender, Deus fez a promessa, o tempo é o tempo dele. A maneira é a maneira dele. Ele sabe como essa promessa vai se cumprir. De que maneira, o que é que vai acontecer? Né? Para que essa promessa se cumpra. No tempo certo, Deus agiu e deu a Abraão e Sara o filho da promessa. Né? E ele fez como? Ele fez um milagre, tanto na vida de Abraão quanto de Sara. Ele tirou a esterilidade, a idade avançada dos dois não foi impedimento, porque não há nenhum tipo de impedimento quando Deus age. Nenhum tipo. Então, as circunstâncias não querem dizer absolutamente nada diante do poder de Deus. Agora, a nossa parte é confiar, é descansar naquilo que Ele prometeu e confiar que o tempo é o dele e a maneira é a dele. Que essa história nos ensine isso, nos ensine a confiar
a saber que nós temos um Deus que faz promessas e que cumpre essas promessas. E nós temos um Deus que nos ama tanto. Por isso, ele sabe quando é melhor elas acontecerem na nossa vida e como elas devem acontecer. Que essa ministração, ela nos ensine, ela traga sobre nós mais fé, mais entendimento, mais sabedoria, né? Traga sobre nós esse cuidado que eu estou semeando. Toda ação que eu realizo traz consequências, então eu preciso ser muito criteriosa, muito criterioso no que eu vou agir, como eu vou agir, né? Que semente eu vou semear, e confiar de que temos um Deus que nos ama. E Ele vai sempre fazer infinitamente mais, vai sempre nos surpreender com algo que não veio ao nosso coração, que nós não vimos com os nossos olhos, nem ouvimos. É isso que Ele tem preparado para nós. Que a gente descanse nessa verdade, que a gente saiba esperar e que a gente então viva plenamente o cumprimento de todas as promessas que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por cada história contida ali, por cada ensinamento que elas nos trazem. Senhor, que nós possamos aprender hoje, Senhor, a crer mais, a confiar e a descansar mais, Senhor. Na verdade, de que o Senhor é um Deus fiel, de que o Senhor é um Deus que age a nosso favor, de que o Senhor é um Deus que realiza coisas tão extraordinárias e que no nosso coração não haja, Senhor, o sentimento que teve em Sara, em Abraão, de quererem dar uma ajuda, de quererem dar um jeitinho, mas que a gente descanse plenamente, sabendo que o tempo é o do Senhor e é o melhor. A maneira como o Senhor vai fazer é o Senhor quem sabe e é a melhor. Muito obrigada por isso, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha aí um restante de semana maravilhoso na presença dele. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.